Agora, o que dizem nos bastidores, Uribe? Ministros tanto do Supremo quanto do TSE. Caso venha a ser de fato expandida para o Brasil essa iniciativa de encerrar o programa de fact-checking, né, de verificação de fake news, isso seria incompatível com o Marco Civil da internet. Até ontem o ministro aposentado Celso de Mello, que foi presidente do Supremo, divulgou um texto longo afirmando que o fim desse programa seria incompatível com a lei brasileira porque criaria um terreno fértil para a disseminação de discursos de ódio, para a disseminação de notícias falsas de um modo geral e até para a incitação de atos antidemocráticos, por exemplo. E a gente viu que o 8 de janeiro de 2023, por exemplo, foi praticamente todo articulado ali por meio de aplicativos de mensagens como o WhatsApp, que faz parte da Meta, né? Então, tudo isso está inserido nesse mesmo contexto. E quando uma plataforma digital opera sem seguir a legislação brasileira, a gente já sabe o que acontece. O X ano passado foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes por se negar a cumprir decisões judiciais, por não ter, na época, um representante legal aqui no Brasil, por se recusar a remover conteúdos, né, e também a pagar as multas que vinham sendo impostas pelo ministro Alexandre de Moraes devido ao descumprimento dessas ordens judiciais. Houve aquela suspensão que durou mais ou menos 40 dias, bem no início da campanha eleitoral, e aí depois o Twitter, né, o antigo Twitter, o X, acabou revendo tudo isso e se adequando à legislação brasileira, porque era a única maneira, segundo o ministro Alexandre de Moraes, e com o aval, né, do plenário da Corte, que referendou as suas decisões, era a única maneira de o X poder voltar a operar. Então, claro que no momento, o cenário, segundo a Meta, né, é esse. O fim do serviço de checagem de fatos é restrito aos Estados Unidos, mas a depender dos testes, a depender do desenrolar do que a empresa identificar, né, como conveniente para os próximos meses, isso pode vir a ser ampliado para outros países, o que inclui, logicamente, o Brasil, e aí a coisa complica, Uribe, porque, de fato, se houver uma identificação que houve uma violação ao Marco Civil da internet, por exemplo, isso pode acabar levando a uma repetição do roteiro e levar a Meta a também ter a operação suspensa, pelo menos temporariamente, aqui no Brasil. Uma outra coisa só para encerrar, que eu gostaria de comentar dessa manifestação da AGU, e que também algumas fontes do Supremo me disseram, Uribe, em relação ao julgamento sobre a regulamentação das Big Techs. Eu falei, né, que vai ser retomado mais ou menos ali entre fim de abril e início de maio, é o prazo previsto no regimento para o ministro André Mendonça devolver o seu pedido devolver o seu voto, né? Ele pediu vista lá pelo dia 18 de dezembro, então tem um prazo aí para ele, enfim, analisar os autos e devolver o processo para julgamento. A AGU diz nessa nota que a manifestação da Meta enviada ontem à noite, ela contrasta com o que a Meta já alegou no julgamento das Big Techs. As empresas foram ouvidas, né? Houve até, acho que, uma sessão, ou até mais de uma, agora eu não recordo, mas uma sessão inteira destinada a ouvir as sustentações orais das partes interessadas e várias das empresas puderam se manifestar. A Meta disse que os seus termos de uso, a sua política de governança eram suficientes para proteger os direitos individuais dos seus usuários e conter, na verdade, essas questões como discursos de ódio, notícias falsas, incitação à violência, a atos antidemocráticos. E agora, segundo o governo federal, né, a AGU representa o governo federal na justiça, segundo o governo federal, essa manifestação da Meta de ontem, ela deixa margem para uma interpretação de que pode não ser bem assim. Então, talvez seja também, não se descarta que o Supremo, se isso acabar chegando formalmente ao Supremo, né, que haja uma intimação da empresa a esclarecer esses pontos. Afinal, o que vale? O que a empresa já disse em relação a esse julgamento das Big Techs ou essa nova mudança de postura? Então, tudo isso cria esse cenário nebuloso que a gente vai ter que esperar para ver quais vão ser os próximos capítulos da novela.